Em 2016 foi concluída a construção de um grande navio de cruzeiro. Vários sites noticiaram esse fato. Foram 5 anos de construção, milhares de pessoas envolvidas e muitas máquinas de última geração para que o gigante ficasse pronto. Tudo foi gravado e depois editado em um vídeo de 7 minutos que mostrava todo o processo. Nas imagens mostradas de maneira acelerada, é possível ver o Aida Prima, que é o nome do cruzeiro, tomando forma pouco a pouco, até que ele é finalizado como uma barcaça turística com peso de 124 mil toneladas, 300 metros de comprimento, 1.643 cabines, 18 decks e capacidade para 3.300 passageiros. Mesmo com toda a tecnologia que existe hoje, a construção de um navio grande como esse ainda nos impressiona. Agora você imagina como não impressionou a construção da Arca de Noé durante aqueles 120 anos. Nós vamos conversar um pouco sobre esse fato histórico e como ele pode influenciar a nossa vida. Está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Antes de darmos continuidade na história da Arca de Noé, eu gostaria de falar com você sobre um assunto adjacente. Algumas pessoas acham que aquele episódio relatado na Bíblia não foi literal, mas existem muitas evidências da literalidade da história de Noé, e eu quero dar alguns exemplos para vocês. Existem muitas evidências na natureza de que o dilúvio foi um fato histórico e que nós podemos confiar piamente na história bíblica. Eu quero reproduzir algumas informações para você nesse momento. Você sabia que cerca de metade dos sedimentos nos continentes é de origem marinha? De onde veio esse material, senão de uma inundação mundial? Outra questão interessante que notamos é a ausência de erosão entre os estratos geológicos. Um exemplo disso é o Grand Canyon, que fica nos Estados Unidos. Se essas camadas tivessem se formado ao longo de milhões de anos, elas deveriam ser irregulares, mas a forma como elas se apresentam indica uma formação rápida. E não paramos por aí. Existem baleias fossilizadas nos picos das montanhas no Peru. Como elas chegaram lá? Você sabia que as árvores sequoias podem viver milhares e milhares de anos? Mas, segundo os cientistas, não existe nenhuma com mais de 4.400 anos. Em algum momento recente, todas foram arrancadas e as sementes deram origem a novas árvores. Sabiam que existem fósseis marinhos em montanhas na China? Como chegaram lá? Além disso, existem mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo que têm relatos semelhantes ao do dilúvio. Essas informações nos mostram que é plenamente possível aceitar a literalidade do relato do dilúvio. Mas eu não me aprofundei nelas. O meu desafio para você é buscar mais informações científicas a respeito do dilúvio e de todos os detalhes científicos que envolvem aquele fato histórico. Existem muitos materiais de confiança disponíveis para pesquisa. Um deles é o site da Sociedade Criacionista Brasileira. Nele você poderá encontrar muitas publicações que o ajudarão a se aprofundar nas evidências científicas do dilúvio. Para os cristãos, no entanto, essas evidências históricas, arqueológicas, apenas são um reforço para uma certeza que nós já temos baseada na palavra de Deus. Para os verdadeiros cristãos, a Bíblia é suficiente para que nós creiamos naquilo que está escrito. E Jesus, em suas palavras, quando esteve na terra, confirmou a existência histórica de Noé e o evento do dilúvio. Em Mateus, capítulo 24, dos versículos 37 ao 39, está escrito o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Para nós cristãos, as palavras de Jesus são suficientes para que nós possamos crer sem nenhuma dúvida que o dilúvio, que Noé e todos aqueles fatos são plena realidade. Deus precisava de alguém para preparar o mundo para o dilúvio. Mas essa pessoa precisava ter algumas características importantes. Ele precisava ser forte, resiliente, corajoso, dentre outras coisas. E Deus encontrou tudo isso em Noé, porque Noé tinha todas essas características e mais uma muito especial. Ele era alguém que dependia de Deus. Noé tinha uma família muito especial, ele era filho de Enoque, aquele que foi trasladado porque andava com Deus. Noé tinha um exemplo do seu pai, mas ele tinha a sua própria vivência com Deus. E por causa da sua maturidade cristã, ele pôde ser escolhido para preparar o mundo para aquele evento tão importante. Nosso personagem é descrito na Bíblia em Gênesis 6:9 como um homem justo. E quando chegamos no livro de Ezequiel, o autor explica que nos tempos bíblicos, quando a nação pecava contra Deus, havia possibilidade dele enviar fome para aquele país. E se esse fosse o caso, se Noé, Daniel ou Jó estivessem nesse lugar, salvariam apenas a si mesmos por sua justiça, segundo Ezequiel 14:14-20. Já Pedro considera Noé como pregador da justiça, em 2 Pedro 2:5. O escritor de Hebreus diz que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Nenhum profeta jamais pregou tal mensagem de condenação como ele e o fez por 120 anos ao mundo inteiro daquela época. Quando alguém nos pede alguma coisa muito difícil e nós fazemos, isso tem mais a ver com a pessoa que pediu do que exatamente com o pedido feito. Deixa eu explicar. Quando Deus nos pede alguma coisa, existem alguns fatores que nos levam a executar aquele pedido. O primeiro é porque nós conhecemos a Deus e por causa desse conhecimento nós confiamos nele. E finalmente, por causa dessa confiança, nós fazemos exatamente o que ele nos pediu. Contudo, se uma pessoa não conhece a Deus, ela não confia nele e por não confiar, ela acaba não executando pedidos difíceis ou simples. Portanto, o que é mais importante nesse momento é conhecermos a Deus cada vez mais. E nós o conhecemos através da sua palavra. Quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia, mais a gente conhece a Deus, então mais nós confiaremos nele e então mais nós executaremos os pedidos que ele nos fizer. Pedidos fáceis ou pedidos difíceis. Noé passou 120 anos construindo aquele grande barco. Eu queria que você parasse para pensar um pouco nesse fato. Não foi um tempo curto, foram 120 anos construindo o barco e anunciando um evento que nunca tinha acontecido. As pessoas não sabiam o que era chuva, muito menos uma chuva que encheria toda a terra. Noé foi muito corajoso e ele pregou aquela mensagem que Deus havia dado para ele com muita fidelidade. Ele deve certamente ter sido muito ridicularizado, porque as pessoas zombavam dele pela mensagem relativamente estranha que ele estava pregando. Mas Noé não ligava para isso, porque ele tinha vivência com Deus. Noé, como seu pai Enoque, andava com Deus. E o fato de ele ter essa experiência com Deus fez dele uma pessoa resiliente, fiel à mensagem que Deus havia pedido que ele desse. Eu fico pensando, se Deus pedisse a mim para dar uma mensagem tão difícil para o tempo que eu vivo, será que eu teria coragem de fazê-lo? E se Deus pedisse a você para dar uma mensagem parecida com essa, você teria maturidade espiritual suficiente para obedecer a Deus? A Bíblia diz que a terra estava completamente corrompida pelo pecado. E o que aconteceu foi que Deus iria enviar o juízo sobre a terra. Mas a questão é que Deus não enviaria o juízo antes de dar uma salvação, ou uma opção de salvação para o povo. E foi isso que ele fez. Acompanhe o relato bíblico. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência.
Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu o destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos e revista de piche, por dentro e por fora. Se você observar ao longo da história bíblica, sempre foi assim. Antes de Deus enviar o juízo, ele dava um escape para o ser humano, ele dava uma opção de salvação. E sabe por que é assim? Porque o prazer de Deus é salvar as pessoas, não condená-las. Por isso que Deus sempre nos dá uma opção de salvação. É por isso que podemos ter a tranquilidade de nos relacionarmos com Deus em seus juízos. Ele sempre dá um jeito de nos avisar sobre a sua vontade antes de nos cobrar a conduta correta. Nosso Deus é muito justo. A Bíblia registra algumas palavras significativas de Jesus sobre este aspecto do discipulado. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 26. Chega a ser redundância dizer que Deus ama a família. Foi Ele quem a criou. Foi ele quem celebrou o primeiro casamento, e em várias partes das Escrituras encontramos versos que defendem a instituição familiar como a menina dos olhos de Deus. O Senhor Jesus afirmou que o que Deus ajuntou não separe o homem, Marcos 10, 9. Não somente a relação de marido e mulher é valorizada por Deus, mas também a relação entre pais e filhos. Não foi à toa que Deus colocou na sua lei, que é retrato do seu caráter, algo mencionando essa relação. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Definitivamente, Deus valoriza a família acima de tudo na terra, abaixo apenas dele. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Nesse texto bíblico, o autor conseguiu sintetizar muita coisa em um único versículo. Existe muita teologia nesse texto e eu quero trabalhar cada uma dessas partes com vocês com calma, para a gente ver a riqueza que Deus tem para nos ensinar. A primeira parte do texto diz que Noé foi divinamente inspirado. Isso já nos dá um recado muito claro. Noé só foi capaz de saber tudo aquilo a respeito da arca e do dilúvio porque Deus se revelou para ele. E é assim também conosco. Se Deus não tivesse escolhido se revelar para nós, nós nunca o conheceríamos. E é bom a gente saber disso, porque nós nunca conheceremos totalmente a Deus, porque Ele é infinito. O que nós sabemos dele é simplesmente o que Ele quis revelar para nós. Eu gosto de uma ilustração que nos ajuda a entender melhor esse assunto. Um homem queria reformar o seu jardim, mas não queria fazê-lo antes de avisar todas as formigas que moravam ali do que aconteceria. Ele tentou falar na linguagem humana, colocar avisos em cartazes, mas as formigas não entendiam. A única maneira de conseguir se comunicar com as formigas foi se transformando em uma formiga. Na ilustração, aquele homem se tornou uma formiga e finalmente conseguiu avisar ao formigueiro o que iria acontecer. Essa é apenas uma ilustração, mas que nos ajuda a entender o que Deus fez em relação a nós. A proporção entre Deus e nós é muito maior do que entre os homens e as formigas. Mas Deus, em seu infinito amor, deu um jeito de falar conosco. Ele se fez homem e habitou entre nós. Existem duas grandes classificações para a revelação de Deus. A primeira é chamada de revelação geral. É quando Deus se revela através da natureza para nós. Nós podemos observar que existe um Deus quando a gente olha para a natureza, para as árvores. É bom falar que essa não é a noção panteísta de que Deus está na natureza,
Nós olhamos para a natureza e percebemos que há um Deus. Por isso que essa revelação ainda é geral. A segunda classificação é a revelação especial de Deus. E essa revelação aconteceu através de Jesus Cristo e da Bíblia. Portanto, se a gente quer conhecer melhor a Deus, nós precisamos estudar a sua palavra para entender quem era Jesus e finalmente entender quem era Deus. A filosofia é uma ciência muito importante e muito bonita, mas querer entender a Deus a partir de conceitos filosóficos apenas é muito perigoso. É a teologia bíblica que nos ajuda a entender um pouco melhor a Deus, porque ela se baseia na revelação que Ele nos deixou, a sua palavra. Mas eu volto a lembrar que nós nunca conheceremos completamente a Deus, porque é impossível conhecer completamente o infinito. Contudo, nós precisamos nos aplicar no conhecimento da Bíblia cada vez mais, porque é através desse conhecimento que nós poderemos conhecer as características de Deus, aquelas que Ele escolheu nos revelar. E através desse conhecimento, nós teremos intimidade com Ele e adquiriremos a nossa salvação. Não perca o foco do texto bíblico de Hebreus, porque o autor disse que Noé recebeu a revelação de Deus sobre coisas que ainda não se viam. E eu gosto dessa frase, porque nos mostra o tamanho da fé que Noé tinha. Não existiam evidências do dilúvio. Você já pensou nisso? Não existia nada que dissesse a Noé que aquilo realmente iria acontecer, a não ser a palavra de Deus. E Noé confiou muito na palavra de Deus, de tal forma que ele começou a construir aquele barco sem evidências de que um dia cairia uma chuva para encher a terra toda. Certamente, como eu te disse no começo, Noé deve ter sido zombado, as pessoas devem ter rido de Noé, porque ele estava construindo um grande barco na terra seca para sobreviver a uma chuva que nunca tinha acontecido. Mas aqui a gente consegue avaliar o tamanho da fé que Noé tinha. E a gente consegue também avaliar o tamanho da fé que nós temos. Você precisa de muitas evidências para confiar na palavra de Deus? Ou você pode confiar simplesmente porque Ele falou? Às vezes, decidir-se pelo compromisso com Cristo fará com que soframos zombarias e rejeição das pessoas que estão ao nosso redor. Como Noé, devemos ficar firmes, sempre relembrando que a aprovação de Deus é infinitamente melhor que a aprovação dos homens. O texto de Hebreus diz que Noé aparelhou a arca. E eu gosto de parar e pensar nesse ponto, porque Noé não recebeu recursos de Deus para construir aquela arca. Você já se perguntou com que dinheiro ou com quais recursos Noé construiu a arca? Sim, foram com os recursos próprios. Noé usou seus próprios materiais, sua própria força de trabalho para aparelhar aquela arca. Noé investiu naquele projeto de Deus. Embora ele estivesse sendo ridicularizado pelas pessoas, não tivesse evidências do que ele estava fazendo ou do que ele estava se preparando para fazer, Noé colocou todo o seu dinheiro e toda a sua força naquele projeto, na arca. Agora pense comigo, Noé estava investindo no único lugar seguro da terra. É só você pensar, depois do dilúvio, a única coisa, ou durante o dilúvio, a única coisa que estaria flutuando seria a arca. Se Noé tivesse investido em casas, em terrenos ou em qualquer outra coisa, ele teria perdido o seu investimento. Mas Noé investiu na única coisa que flutuaria durante o dilúvio. Agora pense mais uma coisa. Depois que o dilúvio acabou, Noé era o dono do mundo, porque ele investiu no lugar certo. Sabe, nós precisamos também investir nossos recursos e a nossa vida no lugar certo. Porque se nós investirmos em outra coisa que não for o plano de Deus, nós vamos perder esses recursos. Investir no lugar certo é a recomendação de qualquer pessoa que entende de economia. Mas esse é um conselho que também é útil para a vida espiritual.
Coloque seu foco na vontade de Cristo para a sua vida e o retorno será garantido. O texto de Hebreus continua dizendo que através da sua fé, Noé condenou o mundo. Isso parece um pouco estranho, né? Mas deixa eu te explicar. É que quanto mais Noé tinha fé no que Deus falava, mais evidente ficava a incredulidade das pessoas do seu tempo. Foi nesse sentido que Noé condenou o mundo. E sabe, quando nós revelamos a nossa fé através dos nossos atos, da nossa obediência a Deus, a gente indiretamente vai condenando aqueles que não têm a mesma fé em Deus. É lógico que essa condenação não é uma condenação definitiva, porque a nossa demonstração de fé pode levar outras pessoas a terem fé em Deus também. Eu já ouvi algumas vezes pessoas falarem a seguinte frase: não sou exemplo para ninguém, não olhem para mim. Só que essa frase não é cristã, porque do ponto de vista do cristianismo, sim, nós somos exemplos para as outras pessoas. O apóstolo Paulo compreendia isso muito bem e ele escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe, é responsabilidade dos cristãos serem bons exemplos para outras pessoas. Então, da próxima vez que você se encontrar em sua comunidade religiosa, em sua família, no seu trabalho, saiba que é sua responsabilidade ser exemplo de boa conduta, de honestidade, de bom tratamento para com as pessoas, e dessa forma você estará reproduzindo em sua vida um conceito bíblico, o conceito do bom testemunho. Deus poderia simplesmente ter recriado a terra e os seres humanos, você já pensou nisso? Mas Ele escolheu salvar, e salvar a partir do modelo familiar, valorizando aquilo que Ele havia criado lá no Éden e que Ele ainda valoriza muito hoje, o modelo familiar tal qual Ele criou. Mas agora pense comigo, Noé pregou por 120 anos, ele pregou a mesma mensagem com fé e no final dos 120 anos, ele só conseguiu salvar a sua família. Qualquer pessoa poderia olhar para a história de Noé e dizer assim: Noé foi um pregador fracassado, mas eu não considero isso, porque Noé conseguiu salvar a sua família. E amigo, salvar a própria família é o maior triunfo que alguém pode ter. Quando tudo ficou pronto, aconteceu uma cena impressionante e lamentável. Uma fila de animais se formou na porta da arca. Através do comando de Deus, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida, diz a Bíblia. Consegue imaginar isso? Animais grandes e pequenos, independentemente de sua espécie, irracionais, obedecendo o comando de Deus? É impressionante a cena desses animais virem ao encontro da arca, todos organizados por espécies. O lamentável é o fato de que animais irracionais obedeceram a Deus e homens racionais o desobedeceram. Nós não teríamos tempo em um único programa de falar de toda a riqueza de lições que existem na história de Noé. Então eu quero me focar agora no personagem, em Noé. Porque ele era um homem igualzinho a mim e a você. Ele tinha propensão para o mal, ele tinha natureza pecaminosa, mas Noé foi muito obediente a Deus. E por que ele foi obediente? Porque ele tinha um segredo que o seu pai já tinha, Enoque. Ele andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus e o fato dele ter intimidade com Deus fazia com que ele obedecesse irrestritamente às ordens do Pai do céu. A fé que habitava no coração de Noé o levou à prática. Você poderá notar uma sequência muito interessante na vida dele: fé, revelação e prática. Essa sequência pode e deve ser vivida por cada cristão hoje.
Uma prática que não é resultado da verdadeira fé não é considerada como válida pelo céu. E uma professa fé que não resulta em prática não está viva. Outro aspecto da vida de Noé que precisamos observar e deveríamos imitar é a sua obediência a Deus. Não existe verdadeira fé sem obediência. Na verdade, o modo prático de provarmos que cremos em Deus, que o amamos, é obedecendo. Quem crê, confia. Quem confia, ama. E quem ama, obedece. Se nós perguntarmos para qualquer cristão se ele ama a Deus, a resposta certamente será positiva. Isso é natural. Mas o que me entristece às vezes é que alguns cristãos que dizem que amam a Deus não demonstram esse amor. E como é que a gente demonstra o amor por Deus? A Bíblia diz que esse amor é demonstrado nas nossas ações do dia a dia. Quando a gente está no trabalho, quando a gente está na escola, namorando, quando a gente está se divertindo, esse amor é demonstrado nesses momentos. Veja o que Jesus falou sobre isso. Foi Jesus quem estabeleceu esse critério. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. João 14,15. Deus estabeleceu os seus mandamentos, os registrou em tábuas de pedra e pediu obediência da nossa parte. Essa obediência não é a causa da nossa salvação, mas o seu resultado. Nós passamos o programa inteiro falando a respeito do personagem bíblico Noé. E Noé demonstrou toda a sua fé em Deus, demonstrou todo o seu amor por Deus quando ele foi obediente. E você acabou de ver na Bíblia que o símbolo ou a demonstração que Jesus pediu do nosso amor por Ele é a obediência. Aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Portanto, agora nós precisamos ter um compromisso de obediência com Deus. É lógico, queridos, que a gente não obedece para ser salvo. É exatamente o contrário. Quando a gente reconhece que Jesus nos salva de graça, isso deve gerar em nosso coração um sentimento de amor tão grande que a gente obedece feliz, que a gente obedece por amor. Portanto, agora é o momento de você abrir seu coração para Deus e fazer o compromisso de obedecê-lo irrestritamente a qualquer ordem que Ele der para você.